Graças a paz. Hoje nós retomamos a nossa segunda aula, fazendo um pequeno apanhado da aula anterior. Justificamos a necessidade de termos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Usamos o contexto para podermos entender a necessidade que o ser humano tem de ter algo como modelo e padrão para guiar e nortear o ser humano. Com essa iniciação, nós queremos lembrar que apresentamos dois argumentos para justificar o fato de termos a necessidade da Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. O primeiro argumento foi a ciência, que nós trouxemos alguns pontos, inclusive colocamos na descrição do vídeo os sites que você pode acessar para comprovar essas evidências, e também usamos como segundo argumento o argumento lógico, baseado num grande estudioso, Charles Spurgeon, que viveu no século XIX, pontuou argumentos lógicos para nós entendermos e termos a Bíblia como o nosso modelo e o nosso padrão. Então, a partir de agora, lógico que baseado nesses argumentos que nós apresentamos na primeira aula, nós queremos então adentrarmos nas Escrituras, a própria Bíblia, naquilo que nós acreditamos e queremos ter como base o próprio livro sagrado. Então nós iniciamos em Gênesis, especialmente no capítulo 1, 2 e 3, aonde fala a respeito da criação. A criação esta, que já colocada em um dos argumentos, seguindo uma ordem lógica e também tendo esse fundamento e esse argumento também na ciência, nós vemos a criação ela sendo desenvolvida e apresentada em Gênesis de uma forma que nós podemos cientificamente acreditar e compreender como ela foi desenvolvida. Diante dessa criação, nós não só estamos argumentando a criação em si, mas também a beleza dela. Nós vemos que toda a criação foi perfeita. Nós não queremos só agora lembrar ou fazer com que você lembre da criação no sentido do cosmos, no sentido do universo, mas especialmente, além das plantas e dos animais, o ser humano. Se nós começarmos a apresentar como cristãos ou como protestantes que o ser humano ele necessita de um salvador, nós estamos apresentando um evangelho pela metade, talvez a segunda metade dessa apresentação. Mas nós precisamos iniciar a apresentação do cristianismo, da defesa da teologia deste cristianismo, também incluindo a primeira metade, a criação, a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, e também a perfeição da criação. Perceba que no capítulo 1, no versículo 27, está registrado que Deus criou, pois o homem à sua imagem e semelhança. Deus assim o criou. Homem e mulher os criou. Então, a gente pega esse versículo 27 do primeiro capítulo, para caracterizar a perfeição da criação. E a nossa primeira aula vai estar justamente falando sobre a perfeição da criação. Essa perfeição, aonde Deus, na sua soberania e também na sua perfeição, cria e dota o ser humano com inteligência e a semelhança do próprio Deus. Essa semelhança nós acreditamos que ela está contida não só a inteligência, como nós falamos, mas também o raciocínio, dotados de toda a lógica, não é? do livre arbítrio, na verdade não só o livre, mas também o arbítrio que o ser humano é dotado. Então nós precisamos entender que o ser humano ele foi criado perfeito à imagem e semelhança do próprio Deus. Iniciamos então apresentando a criação nessa forma, apresentando o cristianismo e apresentando a teologia do cristianismo, dizendo que o homem foi criado perfeito. Lógico que nós estamos aqui caracterizando uma das suas criações, mas nós também dizemos que tudo que Deus criou é perfeito. A natureza, o cosmos e também tudo que está envolvido, o universo e tudo que está envolvido para manter toda a sua criação. O segundo ponto dessa
dessa perfeição da criação é destacarmos também que Deus não só forma a criatura, mas Ele forma um ambiente para que essa criatura viva de forma digna e também num habitat natural e todo perfeito e todo orquestrado para que ele tenha uma vida e também usufrua de uma existência saudável e de um ambiente harmonioso. Então nós percebemos que Deus, no capítulo 1 ainda, não só no versículo 27, mas nos versículos anteriores e posteriores, nós percebemos o cuidado de Deus em poder ter criado o sustento deste ser, ter também tido a preocupação ou a ocupação, né, de cuidar de todas as atividades que ele exerceria, a atmosfera que ele viveria. E aí a gente, quando fala em atmosfera, nós precisamos entender todos os cálculos, todos os detalhes do universo, do ambiente, né, que foi criado no mundo, no planeta, a distância do Sol para com a Lua, a distância do Sol para com a própria Terra, a distância da Lua para com a própria Terra, e todo esse ambiente que Deus criou diante da sua perfeição. Ainda o terceiro e último ponto desta aula, nós gostaríamos também de destacar a criação de Deus baseado na multiplicação que ele proporciona ao ser criado, ao ser humano. Então, este ser humano, ele é criado com a função, né, de multiplicar, e também Deus o presenteia com o governo, com a administração de toda essa criação. Percebemos isso no capítulo 1 de Gênesis que nós estamos destacando. Nós não só somos dotados de inteligência, não só somos dotados de todo cuidado, de toda a harmonia criada pelo próprio Deus, a qual nós estamos aqui descrevendo, mas também o governo e a nossa função e as atribuições a qual ele nos condiciona. A atribuição de administrar, de governar, direcionar toda essa criação e também a multiplicação, né? Poder trazer outros, multiplicar, né, outros seres humanos, toda a gestação, toda a complexidade de gestar uma criança, de desenvolver aquele processo gestacional. Então nós percebemos a perfeição da criação. Nós então assim concluímos a nossa segunda aula. Essa aula bem curta, porque nós gostaríamos de mostrar a criação, a começar a proposta do cristianismo com a perfeição desta criação. Lembrem-se que possivelmente você já tenha sido apresentado o cristianismo baseado na salvação em Jesus Cristo. E talvez venha um questionamento na sua mente. Espera aí, mas nós devemos ser salvos de quê? Se somos salvos de alguma coisa, é porque nós temos algum problema. Se temos algum problema e Deus nos criou, então Ele já nos criou com este problema? Então essa era uma pergunta que, se você não fez, a minha mente fez quando fui apresentado o cristianismo e o evangelho. E assim nós queremos refletir, iniciando e respondendo, pelo menos introduzindo a resposta de que Deus nos criou, Deus fez tudo perfeito. E a partir daqui nós vamos observar o que aconteceu quando Deus dotou o ser humano de inteligência, de arbítrio, o livre-arbítrio, e da autonomia para governar e administrar a sua criação. Então nós ficamos aqui com a nossa segunda aula. Eu peço para que você não deixe de responder o nosso questionário, que vai estar aqui embaixo na descrição, e também possa estar nos enviando um e-mail ou então entrando em contato via as redes sociais. Eu quero agradecer, né, pelo seu tempo e pedir para que Deus esteja te abençoando em nome de Jesus.